Nós vimos nas semanas anteriores que houve um avivamento no povo de Israel, motivado pelo ministério de Neemias e especialmente de Esdras, quando, ao servir o povo, trouxeram a palavra de Deus, a lei de Deus e leram, e o povo entendeu a palavra de Deus, e isso gerou uma comoção e uma oração de arrependimento, mas também de compromisso, de renovar o compromisso, a aliança com Deus. E chegamos ao capítulo 9, 10 e agora estamos no capítulo 12, mas passamos pelo 11, que tem também uma parte do convite que Neemias faz, convoca o povo a 3 sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios por causa da cidade, por causa daquele lugar que tinha o nome do Senhor, sacrifícios estes que Deus ainda chama o seu povo a oferecer por causa da igreja que Ele está a edificar neste mundo. Então nós aplicamos isto a nós como igreja, nós que somos povo de Deus, devemos nos entregar a Deus. E este foi o convite também que Deus através de Neemias fez ao povo de Israel, que se entregassem a Deus, que dessem louvor a Deus, e é sobre estes versículos que nós vamos meditar hoje, a partir do versículo 27, mas há um outro convite no final do capítulo 12, que o povo deve dedicar os seus dons, as suas dádivas, as suas contribuições a Deus. Recapitulando e fazendo um resumo daquilo que nós vimos na semana passada sobre entregar-se a Deus, o que Deus espera do seu povo que se entregue a Ele. Deus queria usar as pessoas como corpos vivos, como pessoas vivas que trabalham, que falam, que cantam, e queria usá-los na cidade santa. Os judeus, portanto, foram convidados a atender a um chamamento não muito diferente daquele que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12. Apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto a Deus. Então nós fizemos esta aplicação. Estar nas reuniões da igreja é um passo de fé, assim como ir para Jerusalém, estar presencialmente em Jerusalém foi um desafio e por isso um passo de fé para os judeus. Estar nas nossas reuniões da igreja também é um passo de fé. Estarmos regularmente presentes nas reuniões da igreja é uma forma de servir a Deus. Essa foi uma das aplicações que fizemos sobre a nossa entrega a Deus. Neemias também tinha o hábito de enumerar os nomes das pessoas envolvidas, envolvidas nos projetos, tanto de reconstrução como depois de encher a cidade. Isso mostra e lembra-nos que o nosso Pai vê e registra o que os seus filhos fazem quando o servem. Mesmo que as outras pessoas não reconheçam ou que não apreciem o nosso ministério, nós podemos ter a certeza que Deus sabe tudo sobre o nosso serviço e que nos dará a recompensa em conformidade com a nossa dedicação. Eram necessárias muitas pessoas, foram necessárias e continuam a ser necessárias pessoas para manter o ministério ao Senhor, a sua obra, e aplicando isso ao culto cristão, um serviço regular de adoração de uma igreja que se está a estabelecer, uma igreja também estabelecida, é preciso pessoas. São necessárias pessoas com habilidades diferentes para se manter o ministério. Pessoas que cuidem da administração, tanto dos documentos, das finanças, pessoas que limpem, que preparem o espaço para as reuniões, pessoas que se dediquem também a ajudar no transporte de outras pessoas, que saibam e que queiram usar os instrumentos musicais para servir os outros, o uso da tecnologia, recursos audiovisuais, pessoas que contribuem financeiramente, que oram, pessoas que fazem contactos com a intenção de evangelizar. São serviços, são ministérios para que a igreja exista, se estabeleça, se consolide. Continua a ser necessária a presença física, pessoas reais, com corpos vivos, que apresentam o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Ainda hoje isso é necessário. Pessoas que se entregam a Deus, que se ofereçam
também sacrifícios de aroma agradável a Deus, que orem pelas autoridades. Isto foi um desejo, uma expectativa do rei Dario ao apoiar os judeus, mas também queria que eles orassem por ele, pelos seus filhos. E uma das aplicações que fizemos foi lembrar de 1 Timóteo 2, quando Paulo orienta que os crentes em Éfeso, através do pastor Timóteo, soubessem que era importante orar por todos os homens, mas especialmente por aqueles que se acham investidos de autoridade, aqueles que governam, aqueles que lideram. Então o povo de Deus deve entregar-se a Deus, entregando-se ao serviço da sua cidade, da sua igreja. Isto é a aplicação que fazemos à era em que vivemos, aguardando a recompensa de estar na sua presença. Falamos sobre a Jerusalém celestial, a nossa morada eterna, e com isso nos reconforta, como também nos motiva para continuar a servir ao Senhor. Então, o povo de Deus deve entregar-se a Deus. O segundo convite, o segundo desafio é este do povo de Deus que deve dar louvor a Deus. E vamos ler então o versículo 27, que começa por apresentar esse culto de dedicação, de consagração da cidade, dos muros de Jerusalém. Então, nesse culto de dedicação, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, com louvores, com canto, com símbolos, alaúdes e harpas. Era um culto especial, um culto de consagração da cidade, dos muros reconstruídos, das portas recolocadas, e agora era preciso fazer uma dedicação, uma consagração, um culto. E procuraram os levitas que já estavam instalados em outros povoados, aldeias, regiões, não no centro, mas já instalados, mas eles precisavam vir. Pessoas treinadas, pessoas capazes para usar os instrumentos e conduzir o povo na adoração, para fazer isso com dedicação e com alegria. Os judeus estavam habituados a ter trabalhadores e guardas nos muros de Jerusalém, mas agora Neemias e Esdras designam pessoas para serem adoradores nesse lugar. E esse lugar era precisamente os muros. Versículo 31, nós lemos: Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, para cima do muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo, e um grupo estava com Neemias, o outro grupo com Esdras, e realizaram ali um culto de dedicação com tanto entusiasmo que nós lemos depois mais à frente, no versículo 43, podem ler o final do versículo 43, que os gritos, os cânticos, a alegria, o júbilo se ouviu até de longe. É assim que está no versículo 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. O povo tinha sido consagrado, isso nós lemos a partir do capítulo 8, a consagração do povo até ao capítulo 10. Agora era a altura de consagrar a obra que o povo tinha feito. E esta é a ordem correta, é assim que deve acontecer. Primeiro, pessoas consagradas, povo consagrado, dedicado a Deus, e depois o lugar onde o povo vai ficar, vai estar. A pergunta que pode ser feita é: de que servem os muros e as portas dedicados sem pessoas dedicadas, quando não há gente consagrada, dedicada? De que serve a estrutura? E nós podemos até aplicar isto, e devemos aplicar a nossa realidade. De que servem instalações, programações, reuniões dedicadas sem pessoas dedicadas, sem pessoas consagradas verdadeiramente a Deus, que têm um compromisso com Ele? E por dedicação queremos dizer entrega, sacrifício, manifestação de amor, apreço, consideração, devoções, são sinónimos de dedicação. Pessoas que se importam, pessoas que amam, pessoas que se sacrificam, que se entregam primeiro a Deus e depois então entregam-se ao trabalho dele e às pessoas dele.
A ênfase então foi colocada nesse louvor alegre por parte de todo o povo. O versículo 27 diz com alegria, fala dessa alegria, e no versículo 43 várias vezes a expressão alegre aparece aí no versículo 43. Então a expressão canto, ações de graças, alegria e instrumentos musicais são usadas várias vezes para expressar esse ambiente de louvor que existia entre o povo de Deus. Nós vamos ler então esses versículos a partir do versículo 28, já lemos o 27. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavet, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E nós associamos a Asaf com a música, um dos principais músicos do tempo de Davi, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi. Davi que tinha inventado instrumentos, tinha criado instrumentos músicos. Homem de Deus, Davi. Também estava Esdras, o escriba, e que ia adiante deles. Versículo 37. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até à porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu, Neemias, após ele, metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. Desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre dos 100, até à porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e metade dos magistrados comigo, os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Pessoas dedicadas, um lugar consagrado, dedicado ao Senhor, e havia alegria, havia som de vários instrumentos, ações de graças, canto. Então a orientação para o culto de dedicação foi muito especial. Os líderes e os cantores foram divididos então em 2 grupos, um deles com Esdras, o outro com Neemias, e as procissões começaram provavelmente numa das portas
talvez a porta do vale, na muralha ocidental, e marcharam em direções opostas para depois se encontrarem lá à frente. O grupo de Esdras seguiu para sul, ao longo das muralhas, passando por diferentes portas na muralha leste da cidade. E o grupo de Neemias foi para o norte, passando também por diversas portas, e ambos os grupos então se encontraram na área do templo, onde o culto culminaria com grandes sacrifícios dedicados ao Senhor. Por que Esdras e Neemias organizaram este tipo de cerimónia de dedicação? Uma pergunta legítima. Por que desta forma? Por que com esta organização? Por que não foram logo para o templo e deixariam, ou poderiam deixar os levitas a cantar e oferecer os sacrifícios ao Senhor, já que é assim que costumava acontecer? Os levitas é que ficavam no templo. Esta era a adoração normal. O povo levava as ofertas, mas depois quem ficava no templo eram os levitas e os sacerdotes, e o povo regressava para casa. Mas era um tempo de dedicação daquela estrutura, daqueles muros que haviam sido reconstruídos. E estavam a ser dedicados. Portanto, fazia sentido, todo o sentido, que o povo, que as pessoas vissem e até pudessem tocar naquela pedra, naquela madeira que eles tinham ajudado a organizar para proteger a cidade. E já não foram poucas as vezes que eu pude participar na minha história, conhecer igrejas, novas igrejas, de cultos de consagração. Não apenas de pessoas, mas de prédios, de edifícios. E nós mesmos já realizamos momentos em que quisemos estar no lugar para consagrar aquele lugar em oração, fazer um culto, cantar hinos, termos uma pregação ou um pregador diferente, especial, para marcar aquela ocasião. Então, cultos de dedicação, de consagração, de novas instalações, de um prédio acabado de construir ou de reconstruir, é bem comum na experiência da igreja. Cultos de consagração. Mas o irmão Wiersbe, e eu li um livro acerca de Neemias, e várias das ideias que eu tenho partilhado com os irmãos também vêm da reflexão desse irmão e da experiência pessoal. Ele conta uma experiência que ele teve de participar num culto de dedicação de um prédio educacional. Portanto, a igreja construiu um outro prédio, um prédio de educação, onde havia salas para a escola, para haver treinamento. Só que o culto foi realizado no espaço de adoração, no espaço de culto. Era um outro lugar. Então eles quiseram consagrar o prédio educacional, mas fizeram um culto no que chamam o santuário. Não é? Os irmãos já ouviram essa expressão. Muitas igrejas usam essa expressão. O templo ou o santuário. Há muitas igrejas que usam, mas no lugar de reuniões, naquele prédio de reuniões comuns da igreja, do culto. E ele diz, o irmão Wiersbe, em algum momento daquele culto, nós deveríamos ter deixado aquela sala onde estávamos e nos dirigirmos até ao novo prédio e no processo cantar, ou até lá, chegar lá e cantar louvores a Deus no novo prédio. Mas isso não aconteceu. E ele diz que enquanto ministrava, enquanto eu estava a pregar, a ensinar e a aplicar as verdades da palavra de Deus, ele diz que se sentiu como se estivesse a realizar um casamento sem os noivos presentes. Estranho fazer uma celebração de dedicação de um espaço, mas não estavam no espaço, estavam num outro lugar. Não era assim tão longe. Ele sentiu falta de poder estar no lugar, de tocar, de poder ver as paredes, as salas, e nesse lugar fazer essa dedicação. Então faz todo o sentido conduzir o povo pelos muros, andar até em cima dos muros. E esta expressão é importante também. Fazer o culto no lugar que estava a ser consagrado. Mas por que é importante essa questão dos muros? Porque o povo estava a dar testemunho ao mundo de que reconheciam que aquela grande obra tinha sido feita por Deus. E só Ele devia ser glorificado. Porque um dos inimigos tinha dito que os muros seriam tão fracos que uma raposa os poderia derrubar. Isso está lá no capítulo 4. Tobias
tinha dito: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Pode ser uma linguagem figurada, mas o que ele estava a dizer, isso vai ser derrubado facilmente. É frágil. É gente fraca. Estes fracos judeus, era assim que se referiam. Eles vão fazer um trabalho fraco e vai ser destruído novamente. Mas aqui estava o povo a andar em cima dos muros, a mostrar que aquela estrutura não era tão fraca assim. Porque foi feita por Deus. Deus usou pessoas, sim, mas a obra era dele. Foi com o auxílio dele. Portanto, este era um testemunho do poder de Deus. E que testemunho? Da realidade da fé para aqueles gentios incrédulos. Numa outra oportunidade, era, portanto, mais uma ocasião, mais uma oportunidade para poder lembrar ao próprio povo, mas também testemunhar que foi por intervenção de Deus, como está no capítulo 6, versículo 16. Um reconhecimento de que havia sido por intervenção de Deus que aquela obra tinha sido feita. Não era meramente humana. Não era um projeto de homens e de Neemias. Era algo que tinha o dedo de Deus, tinha a intervenção de Deus. Portanto, ao andar por cima dos muros, o povo teve a oportunidade de ver os resultados do seu trabalho e de lembrar outra vez que a obra não tinha sido feita por uma só pessoa. É verdade que Neemias tinha sido líder, é verdade que precisavam dele, mas o povo tinha ânimo para trabalhar. Não foi trabalho de um homem só, veio desse ânimo, dessa disposição. E a palavra ânimo tem a ver com vida, dessa vida que estava dentro do povo, uma vida que sabemos pelo contexto, pelo testemunho que veio de Deus, veio do Senhor. Várias pessoas e famílias tinham trabalhado em diferentes partes do muro, mas ninguém possuía, ninguém era dono da parte que construiu do muro, ou da porta que estabeleceu, que colocou. Eles tinham noção que a obra pertencia a Deus. O muro, as muralhas, a cidade era do Senhor. Várias pessoas se santificam, se preparam, dedicam-se, trabalham, mas a glória é de Deus, porque a obra é dele. E quando há este envolvimento na construção, na edificação de um espaço, mesmo no estabelecimento de uma igreja, que não é tão material ou físico, mas muito espiritual, pode-se esperar problemas. Nós sabemos que há essa grande probabilidade de haver problemas sérios depois de um projeto de construção, de instalações para uma igreja, se indivíduos, se famílias, se grupos começarem a reclamar os seus direitos territoriais. Este banco é meu. E isto eu já vivi. Eu, na minha experiência de igreja, eu já vi pessoas que, por se habituarem a sentar sempre no mesmo banco, no mesmo lugar, e algumas até que deram ofertas para que a igreja comprasse bancos. Na altura eram bancos de madeira, bancos caros. E o desafio, a campanha era que cada família comprasse um banco. Como era um valor alto, um valor caro, era um sacrifício, às vezes um salário mensal. Era o equivalente a um salário de uma família. Um banco grande de madeira, madeira bonita, forte. Às vezes, naquele caso, ornamentada. Era o salário de um dos membros da família. E não é que, passado algum tempo, aquelas pessoas achavam que aquele banco era realmente delas e se alguém sentasse havia problemas. Havia um incómodo, já não tinham alegria de cantar, de servir a Deus, porque outras pessoas, visitantes ou famílias que chegaram primeiro, sentaram naquele banco. Então havia conflitos. Os pastores tiveram que lidar com questões assim. Eu fui testemunha disso. Então quando há este envolvimento com obras, com compras, com aquisição de equipamento, há este grande risco. Das pessoas que se envolvem, que trabalham, de acharem isto agora é meu, isto é da minha família, fomos nós que fizemos.
E de novo, o irmão Wiersbe, Warren Wiersbe, ele diz que ouviu falar de uma classe de escola dominical que processou a igreja quando lhes foi pedido que desocupassem a sala de aula que estavam a usar e se instalassem num outro local do edifício. Já estavam tão habituados àquela sala, e certamente aquela classe tinha participado de alguma forma ou na construção ou oferecendo recursos, que acharam que aquela sala era deles, era daquela classe. E levaram a igreja a tribunal porque solicitaram, orientaram para que se mudassem para uma outra sala. Este homem viu isso acontecer. O que nós aprendemos com a palavra de Deus é que não importa quanto trabalho ou dinheiro nós tenhamos investido num projeto de construção, isso não nos dá o direito de reivindicar e controlar alguma área daquele espaço, porque tudo pertence a Deus e deve ser usado para a sua glória. Quando nós damos a Deus, é dele, é do povo dele, é para ele usar de acordo com a sua vontade e não devemos reivindicar. Nós demos, é do Senhor, é para ser usado pelo povo do Senhor. Não por mim, pela minha família, mas é para o Senhor. Quando os judeus andaram à volta dos muros, estavam a dizer de uma forma simbólica: é verdade, nós todos tivemos parte nesta obra, tivemos um lugar para servir, mas agora nós estamos a dar tudo ao Senhor para que somente Ele seja glorificado. É um culto de dedicação, isto é do Senhor, esta obra é dele, é para Ele. Estes muros que nos custaram vários dias de trabalho, sacrifício, corremos riscos, ficamos cansados, sentimos medo, ansiedade, mas é para o Senhor todo esse sacrifício, este esforço. Normalmente, um culto de dedicação de um prédio, de uma igreja, marca o fim e não o início do ministério. É como que chegar ao fim de uma etapa, uma vez que a congregação costuma respirar de alívio por causa de tanto trabalho, tanta limpeza, tanto investimento. E a imagem é que volta a acomodar-se para aquele trabalho do costume, que normalmente é um trabalho pouco entusiasmado, pouco estimulante. E certa vez um ministro cristão, ele descreveu as suas impressões de um culto de dedicação em que ele tinha sido convidado para pregar nesse culto, de um espaço que tinha dado muito trabalho, muita despesa àquela comunidade, àquela igreja. E ele disse, isto é traduzido do inglês, então não é exatamente a imagem que ele usou, depois eu posso explicar a imagem, mas ele disse assim: as pessoas da igreja pensavam que o novo edifício era um ponto de recomeço, mas a mim pareceu-me que era mais uma pedra de tropeço. Ele usou a ilustração que ele usou em inglês foi a ideia de uma... Porque a palavra em inglês, ele fez um trocadilho com duas palavras. Deixa eu encontrar aqui. Milestone, que é como um marco. Milestone é um lugar que demarca, que no fundo é uma pedra de memória e de limite. E o contraste foi com millstone, que é uma pedra de moinho, que é muito grande, é para moer e que esmaga. Então ele fez esse trocadilho. Então o mais equivalente em português que eu lembrei é que as pessoas pensavam que era um ponto de recomeço, mas aquilo foi mais uma pedra de tropeço. E a explicação, a lógica foi esta: quando se perde a visão de futuro, que o trabalho não está feito, que ainda há muita coisa para fazer e que a nossa morada também não é aqui, isso não são as nossas instalações definitivas. Quando se perde essa visão de andar por fé e aquele desafio de crescer e de fazer mais, que é o que costuma acontecer no fim de uma etapa muito trabalhosa, quando deixamos de andar por fé, motivados por uma visão, aquilo que Deus realizou tornar-se-á de facto uma pedra de tropeço que nos abrandará ou até nos derrubará. As pessoas já não têm tanto entusiasmo, as pessoas já não têm tanta vontade de fazer e podem até cair
como já demos algumas ilustrações, em ira, em conflitos, em egoísmo, a reivindicar para si atenção, conforto. Então há aqui alguns riscos envolvidos e esta história faz-nos e permite-nos refletir sobre o trabalho de edificar uma igreja, o tempo que investimos em pessoas, as ofertas que damos, os recursos que compramos e que colocamos à disposição, o quanto tempo investimos e com isso gera no nosso coração um potencial conflito. Né? Se perdermos a nossa visão de futuro e se deixarmos de andar pela fé, então o que Deus realizou tornar-se-á uma pedra de tropeço que nos abrandará ou até nos derrubará. Mas o mais importante naquela cerimônia de dedicação não foi aquela procissão, aquela marcha à volta ou em cima dos muros, mas foi a expressão de louvor alegre que veio dos coros e do povo. Aquele canto, e aqui podemos lembrar de Hebreus 13. Oferecer a Deus sacrifício de louvor, e é por meio de Jesus que o povo de Deus hoje pode e deve apresentar esse tipo de culto a Deus. Porque isso é o que mais importa. Não é tanto a procissão, não é tanto a instalação, não é tanto a aparência, não são os cânticos, mas é esse louvor que sai de lábios que professam o nome dele, que reconhecem o seu senhorio e quem Deus é. Não são poucos os convites na Bíblia. Aqui está um exemplo no Salmo 69, versículo 30, para louvar a Deus com cânticos. Versículo 30 diz assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. É verdade que naquele culto houve muitos sacrifícios, mas o que mais agrada ao Senhor, esta é a consciência do salmista, do adorador, é cânticos de louvor, é uma expressão de elogio ao Senhor, dizer acerca da sua bondade, do seu caráter, exaltar o seu nome, fazê-lo com ações de graças. É por isso que quando nós cantamos juntos temos essa oportunidade de adorar com palavras o nosso Deus. Adorar com o coração, que saia, que brote do nosso interior expressões de elogio, de louvor, de engrandecimento do Senhor. É importante que façamos isso. Façamos isso com fé, com dedicação. Ao cantarmos, e vamos fazer isso daqui a pouco, vamos ter a oportunidade de cantar de novo, mas vamos elogiar Deus, vamos louvá-lo, vamos cantar sobre Ele, vamos usar os cânticos que pessoas treinadas em música escreveram, pessoas que nos auxiliam com os instrumentos para nós podermos elogiar Deus. Fica-lhe bem o canto de louvor. Ele agrada-se com os nossos cânticos. Essa era a convicção do povo de Deus e por isso cantaram, ofereceram louvor com gratidão, com alegria, em voz alta, acompanhado por vários instrumentos, como nós vimos. Não foi um momento de adoração meditativa e silenciosa. Foi um tempo para louvar o Senhor e com entusiasmo, com barulho, com som alto. E embora nós apreciemos a meditação silenciosa e temos valorizado muito isso, por cultura, sim, a nossa cultura, ela valoriza sim o silêncio. Quem vive em prédios, aqui, especialmente nesta região, sabe como os portugueses ficam incomodados com alguns sons um pouquinho mais altos. E nós temos vizinhos também que queremos respeitar no domingo. Então não é um lugar muito apropriado para fazer muito barulho. Nós temos algumas condições que queremos sim respeitar e apreciamos também. Eu valorizo e acabo por influenciar a minha família e sei que acabo por influenciar alguns dos irmãos para valorizarmos essa meditação silenciosa, o examinarmos-nos a nós mesmos, pensarmos em quem somos, o que fazemos, o que deixamos de fazer. E temos valorizado isso. Só que a vida cristã também tem momentos em que fica bem
o cântico de louvor com entusiasmo, isto é, com ritmo, com percussão, com palmas, com harmonia, com sonoridade, com som. É bom quando temos várias pessoas a cantar. Não precisam gritar para ter um som alto. Basta cantarem todas com um tom normal, mas juntas. As pessoas já trazem uma sonoridade muito mais volumosa, muito mais alta, muito mais jubilosa. É por isso que é importante ter gente no culto. Termos pessoas aqui. É um dom para a igreja. Ter gente aqui que canta. E não precisamos gritar para nos sentirmos assim entusiasmados por ouvir as pessoas a cantar. Pessoas a falar, crianças a sorrir, a rir. Esse entusiasmo, nós queremos sentir isso como igreja. Hoje à tarde temos planos de estar num lugar ao ar livre com os nossos irmãos que têm filhos pequenos, têm crianças pequenas, e sabemos que a probabilidade de ter entusiasmo é grande, essa probabilidade. Está num espaço com crianças, com famílias que têm crianças, e tendo várias famílias, várias crianças, a probabilidade de termos momentos de alegria e de entusiasmo é muito grande. E a igreja quer viver momentos assim. Há momentos assim. De nós cantarmos com palmas, cantarmos com percussão, cantarmos com harmonia, fazermos belas melodias e alegres. Este culto especial de dedicação foi influenciado de maneira muito significativa por um homem que já tinha morrido há mais de 500 anos. Esse homem era Davi. Ele foi o homem que organizou os sacerdotes e levitas, e nós vemos isso em 1 Crônicas, no capítulo 24. Davi também foi o homem que escreveu muitas das canções para os coros do templo usarem no louvor. Ele foi um compositor, ele escreveu vários dos cânticos. Isso está no versículo 46 aqui de Neemias 12. Davi também tinha criado instrumentos musicais para serem usados na adoração. Nós já lemos no versículo 36, mas a descrição está em 2 Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 26, essa menção dos instrumentos de Davi, instrumentos que ele fez, que ele criou para serem usados na adoração. Ele foi um grande incentivador do uso da música no culto a Deus, na adoração. E ele influenciou as gerações seguintes. Então vemos aqui que 500 anos depois, este homem, a influência dele estava a ser percebida no culto ao Senhor. E há um princípio bíblico que nós podemos trazer aqui a partir de 1 João capítulo 2, versículo 17. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz para agradar a Deus, permanece eternamente. A influência desse tipo de gente, a influência de Davi, que foi usado por Deus e quis fazer para agradar a Deus, quis fazer de acordo com a vontade de Deus, a influência dele permaneceu e permanece até hoje. Entre nós, a sua influência, ele que viveu e serviu a sua própria geração, continua a servir gerações seguintes e a nossa inclusive. Mas não foram apenas os músicos profissionais, aqueles que foram formados, que tiveram formação musical, ou os treinados que expressaram o louvor a Deus. Nós vemos aqui no versículo 43 de Neemias 12 que até as mulheres e as crianças se juntaram aos cânticos. Nós sabemos que os levitas, os sacerdotes, eram homens, mas aqui, neste culto, no que nós lemos no versículo 43, é que as mulheres e as crianças também se juntaram aos cânticos alegres. Tinham ouvido, estas mulheres e estas crianças, tinham ouvido a palavra de Deus lá na praça, na porta, aquela praça que estava diante da porta das águas. No capítulo 8, versículo 2, nós lemos que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Então, aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, ouviram a lei de Deus, elas agora queriam expressar a sua adoração, pois o aprendizado da palavra
e a adoração ao Senhor devem andar juntas, e nós percebemos isso pelo uso que Paulo faz da palavra e dos cânticos em Colossenses capítulo 3, 16. À medida que a palavra de Deus vai habitando ricamente em nós, alguém lê e nós entendemos porque somos capazes de entender quem Deus é, qual é a sua vontade. O que se espera é que hajam cânticos de gratidão, expressões de louvor, como nós lemos aqui no versículo 16, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. E foi isso que aconteceu com aquelas mulheres. Não apenas os músicos profissionais, não os treinados, não aqueles que tiveram formação, mas todos que são de Deus, todos os do povo. Então, nós nunca devemos permitir que o ministério realizado pelos líderes da adoração, os músicos treinados, ocupe o lugar da nossa própria adoração, da nossa celebração espontânea, da bondade do Senhor. Caso contrário, tornar-nos-emos espectadores em vez de participantes. E os espectadores perdem a maior parte da bênção. Também já vi isso. Eu sei que alguns dos irmãos também já viram. Cultos em que quem canta é quem está lá, no palco, lá à frente, debaixo dos holofotes, com os microfones na mão. Os outros ficam a ver. Músicas muitas vezes difíceis ou até impossíveis para a congregação acompanhar, cantar. Mas é um espetáculo, é um show lá dos treinados, dos formados, dos profissionais. Mas quem está sentado apenas observa como um espectador. Mas isso não é a adoração, essa não é a realidade que nós queremos viver como povo de Deus. Nós queremos a bênção de poder usar as nossas línguas, a nossa boca, o nosso fôlego para adorar a Deus. Não apenas os que estão lá à frente, mas todos que entenderam quem Deus é, poderem cantar com alegria, com gratidão ao Senhor. Tão grande foi o louvor do povo, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Todo o povo cantou, todo o povo celebrou. Esta não é a primeira vez em que se ouve gritos, em que há um registro que os gritos do povo de Deus que se ouviu de longe. Há uma menção em 1 Samuel, no capítulo 4, e também no livro de Esdras, no capítulo 3. Em 1 Samuel, lemos que os soldados gritaram quando a Arca da Aliança entrou no seu acampamento. Houve um grito de júbilo. E quando, então, a Arca do Senhor, a Arca da Aliança do Senhor, quando veio para a terra de Israel, começou a haver um brado de alegria. Mas nós, quem lembra da história, sabe que isso acabou com uma derrota até embaraçosa. Mas na outra passagem, em Esdras, no capítulo 3, quando os alicerces do templo foram lançados, isto quase 100 anos antes da reconstrução dos muros, nós lemos em Esdras 3 que os trabalhadores gritaram de alegria, mas a sua alegria foi misturada com tristeza. Lá a partir do versículo 8 até o versículo 13, diz que os gritos de júbilo se misturavam com o choro, porque a glória daquele templo não se comparava com a glória do templo original de Salomão. Diz no versículo 13 que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então essa referência, muito longe, ouvia-se o grito do povo. Mas aqui, nesta história de Neemias, o grito de Jerusalém durante este culto de dedicação foi de alegria, sem remorsos, sem vergonha, sem reservas, e foi para a glória do Senhor. E por causa deste registro na palavra de Deus, esse grito tem sido ouvido em todo o mundo à medida que nós lemos este capítulo, e hoje estamos a ter esta oportunidade de ler de novo e a sermos também estimulados por estes gritos de júbilo, estas expressões de alegria, e sermos motivados nós também a cantarmos com alegria ao Senhor. A nós também usarmos a nossa voz para louvar a Deus, a termos expressões
também de alegria no Senhor. Fica bem o cântico alegre ao Senhor, ouvir louvores, ouvir melodias alegres, cantar melodias alegres. Então o povo de Deus, o povo do Senhor, deve apresentar louvor ao Senhor. E o terceiro convite, e para terminar, vamos rapidamente ver os últimos versículos, ou meditar esses últimos versículos do capítulo 12. Algo que já estudamos no passado recente também. O povo de Deus deve dedicar os dons a Deus. E nesses últimos versículos deste capítulo que nós já lemos, somos lembrados que o povo já tinha feito uma aliança com Deus para apoiar o ministério do templo. Isso está no capítulo 10, versículos 32 até ao 39. E aqui nós vemos que o povo cumpriu as suas promessas. Alguns dos levitas foram nomeados para supervisionar a recolha dos produtos e o armazenamento lá no templo que ficava dentro dos muros, lá na cidade. Então estes dízimos, estas ofertas representavam o sustento dos trabalhadores do templo para que pudessem servir ao Senhor. Não tivessem que cuidar dos campos, trabalhar fora do templo para que eles pudessem ficar lá a servir. Vemos no versículo 44, Judá estava alegre porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Então o povo trazia os seus dízimos e ofertas, não apenas porque era mandamento de Deus, mas também porque estavam satisfeitos com os sacerdotes e com os levitas que ali estavam a servir, a ministrar. Os ministros do templo eram exemplos, tanto na sua pureza pessoal quanto na obediência à palavra de Deus. E isso deixou o povo alegre. O povo queria também servir obedientemente a Deus e faziam isso com alegria, porque viam exemplo nos seus líderes. No versículo 30 lemos que esses líderes purificaram-se e assim também ajudaram o povo a purificar-se. E também aquele espaço a ser dedicado e consagrado e purificado para o Senhor. Eles conduziam o culto não de acordo com as suas próprias ideias, mas em obediência às orientações dadas por Davi e por Salomão, na verdade, por Deus através destes homens. Isto faz-nos lembrar aquele título que nós já lemos, A Igreja de Cristo à maneira de Cristo. Não é de acordo com a ideia dos levitas, dos sacerdotes, não é como cada um acha que deve ser, mas é como Deus orientou que deve ser. E é assim que deve ser o culto ao Senhor. É como é que a Bíblia descreve o que é um culto a Deus. O que é que Deus espera que haja num culto? E é isso que deve haver num culto cristão na igreja. É procurarmos na Bíblia os elementos fundamentais de um culto e isso deve estar lá. Quando os crentes têm um ministério piedoso que exalta o Senhor e obedece à sua palavra, ficam muito contentes em trazer os seus dízimos e ofertas para o apoiar. Um ministério mundano que busca apenas satisfazer as suas próprias ambições, ou cobiças ou desejos carnais, não merece o apoio do povo de Deus. Então, quando nós percebemos que há um trabalho sério dedicado para agradar a Deus, nós queremos sim participar com contribuições naquele ministério. E fazemos isso com alegria, porque sabemos que é para Deus. Há muitos grupos, há muitos movimentos que estão simplesmente a querer servir pessoas, para agradar pessoas, os seus desejos carnais, a usar aquilo que sabem que vende, aquilo que agrada às emoções, e por isso usam e abusam da música e não só, mas também de retórica humanista, psicologizada, para agradar o ouvido dos ouvintes. Sabemos que há muitos ministérios assim. Então nós como igreja, nós não apoiamos que entreguemos os nossos recursos a esses ministérios. Devemos ter essa sabedoria para apoiar aqueles ministérios que verdadeiramente querem servir o Deus Criador, o Deus da Bíblia, o Deus revelado em Jesus Cristo, o Deus da igreja, da verdadeira igreja, o Deus que se revelou por meio dos apóstolos, aqueles que cantam as verdades de Deus e que as vivem, que as praticam, procuram se purificar os seus casamentos, os seus relacionamentos, homens e mulheres que procuram ser um exemplo. São esses que nós queremos apoiar com as nossas ofertas e com alegria. Então é uma aplicação importante aqui também.
O resultado desse culto alegre de dedicação foi um suprimento abundante de produtos para sustentar o ministério. As pessoas davam não com relutância ou por obrigação, como lemos em 2 Coríntios 9:7, né, na nova versão transformadora, mas davam com alegria e gratidão. Hudson Taylor, a falar sobre sustento ou a meditar sobre dinheiro, ele disse, acho que mais do que uma vez, quando o trabalho de Deus é feito à maneira de Deus, para a glória de Deus, nunca lhe faltará o sustento de Deus. As nossas contribuições são realmente sacrifícios espirituais ao Senhor, se forem dadas com o espírito correto. O apóstolo Paulo chamou as contribuições da igreja de Filipos aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Jesus aceitou de Maria a oferta do perfume, aquele perfume preciosíssimo que nós lemos em Marcos, no capítulo 14. Aceitou essa dádiva como um ato de adoração. E em Hebreus 13, versículo 16, nós somos lembrados de que fazer o bem e partilhar são sacrifícios que agradam ao Senhor. Contudo, antes de apresentarmos as nossas dádivas materiais ao Senhor, o nosso dinheiro, as nossas contribuições, nós temos primeiro de nos entregar a Ele. E Paulo elogiou a igreja, ou as igrejas da Macedónia, porque primeiro se deram ao Senhor. Isso nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 8. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, antes de contribuírem, elas entregaram-se, consagraram-se a Deus. E depois, então, participaram daquela oferta missionária que Paulo estava a recolher para os crentes necessitados de Jerusalém. Lembremos que as nossas dádivas não podem substituir as nossas vidas. Primeiro, Deus quer-nos a nós, quer a nossa vida dedicada, consagrada a Ele. E depois, então, sim, faz sentido dar os dons, os talentos, as contribuições, o trabalho, sim. Neemias convidou o povo a apresentar 3 sacrifícios ao Senhor. E é isso que nós também temos procurado aplicar a nós como igreja. O povo de Deus deve entregar-se a Deus, deve dar louvor a Deus, deve dedicar os dons a Deus. Aquele foi um dia santo e sublime em Jerusalém, um dia feliz, porque a obra do Senhor tinha sido concluída e Deus tinha sido glorificado de uma forma maravilhosa. Foi incrível o que aconteceu naquele dia, naquele momento alto, santo, sublime em Jerusalém. A pergunta que fazemos é: quanto tempo durou essa bem-aventurança, essa felicidade? Durou muito? A resposta é infelizmente não. Não durou. E nós vamos descobrir porquê no capítulo 13, quando chegarmos lá. Mas hoje nós vamos lembrar que temos sim motivos para cantar ao nosso Salvador pelo que Ele é, e essa é a primeira estrofe do hino 66, do Hinário para o Culto Cristão. Quem é Jesus, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador, o seu caráter. E na segunda estrofe, o que Ele fez por nós. Então prestem atenção a essa distinção na primeira estrofe, quem é Jesus, e na segunda, o que Ele fez por nós. O título é Cantarei ao meu Salvador. Cantemos, pois, ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Convido os irmãos a ficarem de pé.